Se Jesus voltasse neste exato momento, você tem certeza absoluta de onde passaria a eternidade? Pare e responda para si mesmo: céu ou inferno? Essa pergunta não é retórica. É a mais urgente que alguém pode fazer diante da Bíblia. E hoje eu quero caminhar com você até a beira desse mistério e trazer clareza. Vou revelar 4 verdades que você precisa conhecer agora. Verdades que mudam não só a sua visão do futuro, mas o modo como você vive hoje. E depois vou mostrar sinais práticos que confirmam se a sua fé é viva. Fique comigo. A primeira verdade que vou mostrar é a realidade do juízo final como descrito em Apocalipse 20. A segunda é quem estará diante daquele trono e por que muitos religiosos podem ser surpreendidos. A terceira verdade é sobre o papel das obras e da graça no dia do julgamento, porque as obras não salvam, mas ainda serão trazidas à luz. A quarta verdade é a grande troca. Como a justiça de Cristo se torna a nossa justiça. Essas 4 verdades serão o alicerce para você descobrir: você tem um nome no livro da vida ou não? Imagine agora uma cena: um trono branco, maior do que qualquer trono humano, iluminado como ninguém jamais viu. Diante dele, a terra e o céu fogem. Nada permanece oculto. Livros são abertos. Em Apocalipse 20, 11 e 15, lemos sobre esse momento terrível e solene. Os mortos são julgados segundo as suas obras, e aquele que não tem seu nome inscrito no livro da vida é lançado no lago de fogo. Não é apenas uma alegoria distante, é uma cena que exige decisão hoje. Pense em sua vida como se ela estivesse escrita em um livro diante de Deus. O que estaria nesse livro? A honestidade da sua resposta revela muito. Se você pudesse ver agora as páginas dispostas, o que estaria escrito? Você estaria em paz ou inquieto? No juízo há questões visíveis, livros que relatam as ações humanas. Mas há também um livro que decide destinos, o livro da vida. A Escritura afirma que a entrada na vida eterna está ligada ao nome nele inscrito. Apocalipse 20, 15 é claro. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Isso nos leva a uma pergunta crucial: como alguém tem seu nome registrado naquele livro? É aqui que a urgência aumenta, porque nenhum esforço humano por si só pode garantir essa inscrição. Você entende? A cena do trono branco não é um convite confortável, é um chamado ao exame da própria alma. Muitos imaginam que suas boas ações, filantropia, devoções públicas ou serviços religiosos pesam como moedas na balança. É um mito perigoso. A Escritura nos lembra que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. A justiça de Deus é absoluta. Nenhum esforço humano a cumpre perfeitamente. Se a sua confiança está nas ações, você está vulnerável. Não se trata de menosprezar atos bons. Eles são importantes. Mas de entender sua função. As obras testificam de uma realidade interior. Não a produzem. Efésios 2, 8, 10 deixa isso claro. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. A salvação é dom. As obras são fruto esperado. Se você confia nas obras como causa, o risco é eterno. Depois dessa descrição grandiosa e assustadora, vem a segunda verdade. Nem todo mundo que faz coisas religiosas conhece verdadeiramente Cristo. Mateus 7, 21, 23. Nos assusta com a cena de pessoas que fizeram milagres em nome do Senhor, que profetizaram, que praticaram feitos que impressionavam multidões, e ainda assim ouvem dele: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Imagine ouvir essas palavras do próprio Salvador. Essas pessoas possuíam atividade religiosa, movimento espiritual, até sinais e prodígios, e mesmo assim não tinham relacionamento real com Jesus. A diferença crucial é conhecer a pessoa de Cristo, não apenas reconhecer seu nome. Religiosidade visível, sem relação pessoal com o Salvador,
é um perigo real. Você pode frequentar reuniões, cantar, dar ofertas, ostentar um currículo espiritual e ainda assim não ter a vida transformada pela graça. A obediência superficial, o culto performático, a retórica moral sem arrependimento autêntico, tudo isso pode enganar. Quando chegar o dia do juízo, não serão as aparências que falarão, mas o testemunho do coração diante de Deus. Mateus 7 deixa claro que conhecer a Cristo implica não em mera observância externa, mas em intimidade vital que gera fruto. Se você está aí pensando, mas eu faço o bem, participo da comunidade, jejuo, oro, escute isso com humildade. Essas coisas podem ser sinais de fé ou máscaras de autoconfiança. Qual é o caso seu? Aqui entra uma mini voz dentro de você. Talvez um desconforto, uma inquietação, que não deixe passar. Pergunte-se com franqueza: minhas práticas religiosas surgem de amor e dependência de Jesus ou de um desejo de autoproteção e de me sentir merecedor? Quem tem medo dessa pergunta precisa examiná-la agora, porque a vida eterna não será decidida por ritos bem executados, mas por uma vida transformada por Cristo. A terceira verdade que precisamos enfrentar é a natureza do julgamento. Existem duas nuances que a Escritura distingue. Para os que não conhecem a Cristo, o julgamento é de condenação. Para os que conhecem, há uma avaliação para recompensas. Em Apocalipse 20, vemos o juízo condenatório. Em paralelo, 2 Coríntios 5:10 fala de que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Paulo não está anulando a justificação pela fé. Ele aponta que haverá avaliação de obras para concessão de recompensas. Assim, as obras não salvam, mas serão examinadas. É essencial entender essa diferença sem cair em duas armadilhas opostas. A primeira armadilha é legalismo, crer que aquilo que fazemos nos torna aceitáveis diante de Deus. A segunda é antinomianismo, pensar que a graça torna as obras irrelevantes. A Bíblia fala de ambas as coisas. Efésios 2:8-10 afirma que somos salvos pela graça mediante a fé. E Tiago, sem contradizer Paulo, declara que a fé sem obras é morta. Tiago 2:14-26. Paulo fala de justificação pela fé. Tiago mostra a fé que justifica ser viva e produtiva. A solução não está em harmonias artificiais, mas em uma lógica bíblica clara. A fé genuína se manifesta em obras. As obras são evidência de que a fé é real. Pense numa árvore. Se ela é realmente uma árvore de maçãs, manifestará maçãs. Se uma árvore produz apenas folhas verdes e nenhuma fruta, algo está errado. De modo semelhante, a fé que salva produz frutos visíveis. As obras são o testemunho público da transformação íntima. Mas cuidado, o fruto não é a raiz. A raiz é a justificação pela fé em Cristo. O fruto é a evidência dessa raiz. No juízo final, os livros das obras relatarão o que fizemos. O livro da vida revelará quem fomos em essência, se pertencemos a Cristo. Essa distinção é central para não confundir instrumento com origem. Agora permita-me ser direto sobre exclusividade. O próprio Senhor Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Atos 4:12 reafirma essa exclusividade. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual importemos ser salvos. Não estou usando isso para excluir pessoas com arrogância. Estou apresentando a clareza bíblica. Se quisermos encontrar Jesus no dia do juízo, devemos reconhecê-lo agora como Senhor e Salvador, e não apenas como uma boa ideia ou um mestre moral. É a pessoa de Cristo que salva. Isso nos leva à quarta verdade, a grande troca. A justiça que Deus exige não podia ser satisfeita por nós. Por isso Cristo tomou nosso lugar. Ele carregou o juízo que merecíamos para que nós pudéssemos herdar a sua justiça. Essa troca, morte pelo vivo, pecado pelo perdão, é o cerne do Evangelho. Romanos 3:24, 25 e 4:5 explicam que somos declarados justos pela fé, pela obra redentora de Cristo.
Entender essa troca é entender por que o livro da vida inclui o nome daqueles que confiam em Jesus. Não é mérito humano, é obra divina. Se você já confessou que é pecador e confiou em Cristo, sua justificação descansa nessa troca. Se não, essa é a decisão que precisa ser feita. Até aqui eu prometi que te apresentaria sinais que acompanham a salvação genuína. Agora eu quero ser prático. Existem 4 sinais que a Bíblia aponta como indicadores de uma fé verdadeira. Não são fórmulas mágicas, mas critérios bíblicos que nos ajudam a examinar nosso próprio coração. São eles: arrependimento verdadeiro, fé salvadora, transformação de vida e perseverança. Quero que você se ouça com honestidade enquanto eu descrevo cada um. Primeiro sinal: arrependimento verdadeiro. Arrependimento não é apenas remorso momentâneo, é uma mudança de direção. É reconhecer o pecado, sentir contrição e virar-se para Deus, abandonando o caminho que nos separava dele. Davi exemplifica esse tipo de arrependimento em Salmo 51, quando, confrontado com o seu pecado, não tentou justificar-se, mas clamou por misericórdia e transformação. Um arrependimento autêntico produz confissão, humildade e um desejo real de mudança. Se é só culpa sem mudança, cuidado. Isso pode não ser arrependimento bíblico. Segundo sinal: fé salvadora. Fé salva quando não é apenas assentimento intelectual, mas entrega de toda a confiança a Cristo. Não se trata de acreditar que Ele existiu. Trata-se de crer nele como Senhor que perdoa, que morreu e ressuscitou por você, e de colocar sua vida nas mãos dele. Efésios 2, 8, 9. Lembra que a salvação vem pela fé, como dom de Deus. Pergunte a si mesmo: minha confiança em Jesus é plena? Eu o vi como alternativa final à minha própria justiça? A fé salvadora sustenta a esperança da vida eterna. Terceiro sinal: transformação de vida. O Espírito de Deus opera mudança. Quando alguém é salvo, há um processo de santificação. Pensamentos, palavras e ações começam a refletir uma nova realidade. Nem tudo muda de uma hora para outra, mas há uma direção clara. Menos egoísmo, mais amor. Menos medo, mais coragem para obedecer. Tiago diz que a fé sem obras é morta. O que se espera é que a fé gere obras conforme o caráter de Cristo se forma. Observe sua vida. Há evidências de mudança duradoura? Quarto sinal: perseverança. A fé que salva persiste. Não é perfeição instantânea, mas perseverança até o fim. Jesus falou sobre perseverar como sinal de fé. Paulo também exorta a continuar firmes na graça. A perseverança não é autopotência humana, é obra de Deus que sustenta o crente. Mas há uma consequência prática. Se sua fé é verdadeira, haverá perseverança, mesmo com falhas e recaídas. A ausência completa de perseverança pode indicar falta de raiz. Esses 4 sinais, arrependimento, fé, transformação, perseverança, são filtros que ajudam a discernir. Não os use para condenar, use-os para examinar. Se um desses estiver faltando, faça a pergunta sincera: por quê? Muitas pessoas experimentam apenas partes, e Deus é paciente, mas nós precisamos responder com urgência. Agora, para aqueles que desejam certeza, há um caminho prático, bíblico e claro. 5 passos que você pode seguir para ter confiança diante de Deus. Esses passos não são um manual de obras, mas uma sequência de respostas à graça. Eu vou descrevê-los com clareza para que você saiba o que fazer, não para que você se ache merecedor, mas para que possa entregar sua vida com convicção. Primeiro passo: reconhecer o pecado. Admitir que você pecou contra Deus, que sua natureza caída o separa da glória de Deus. Romanos 3:23. Não deixa margem para dúvida. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Admitir isso, honestamente, é o início. Segundo passo: crer em Jesus Cristo. Não uma crença vaga, mas confiar que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou, sendo o único mediador entre você e o Pai. 1 Timóteo 2:5. João 3:16 resume o convite: crer para ter vida eterna. Terceiro passo:
Entender a cruz. Compreender que na cruz houve substituição. Cristo levou sobre si o castigo que era nosso, e que por meio dela somos reconciliados com Deus. A cruz não é apenas lembrança, é o ponto central da sua justificação. Quarto passo: arrepender-se. Voltar-se de todo o coração para Deus, rompendo com práticas e padrões que o mantêm distante. Arrependimento é ação contínua e relacionamento renovado. Quinto passo: entregar-se totalmente a Cristo. Não uma decisão parcial, mas render domínio, ambições e futuro nas mãos de Jesus. Entregar-se é colocar-se sob sua autoridade e confiar na sua orientação. Esses 5 passos não são mágica que garante um passe livre para o céu. São respostas bíblicas ao convite da graça. Se você os seguir com sinceridade, terá base para crer que seu nome está no livro da vida. E recorde, 1 João 5,13. Nos dá palavras específicas sobre isso. Escrevi estas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. A Escritura concede segurança a quem responde em fé. Até aqui já caminhamos por cenas apocalípticas, confrontos com a religiosidade vazia, distinções teológicas entre obras e graça, sinais práticos de salvação e um roteiro de 5 passos para a certeza. Talvez você esteja sentindo um choque, talvez uma paz que chega, ou talvez um peso no peito. Não fuja desse peso. Ele pode ser o instrumento que Deus usa para te conduzir ao arrependimento e à vida. Antes de seguir, quero que você se permita avaliar honestamente. Quais destes elementos faltam na sua história? Você vê em si arrependimento genuíno? Sua fé é entrega completa? Há sinais visíveis de transformação? Você tem perseverado? Seja cru consigo mesmo, mas também cheio de esperança. Porque a pergunta decisiva não é quantos erros você cometeu, mas se você tem agora um Salvador que ofereceu sua justiça em seu lugar. Nas próximas passagens vamos lidar com os detalhes do livro da vida, como ter certeza de que seu nome está lá, e com exemplos práticos para cada um dos sinais e passos que descrevi. Também vou conduzir uma oração modelo que você poderá usar se desejar entregar sua vida a Cristo agora. Mas antes de orarmos, quero te deixar com uma imagem. Pense em uma praia à noite, onde o oceano é vasto demais para cruzar nadando, e atrás de você está um precipício de falsa segurança. O único barco que pode atravessar o abismo está ancorado diante de você. É Cristo. Você vai subir nele ou vai tentar nadar? Sua resposta agora é decisiva. Se essa mensagem está tocando seu coração, inscreva-se e deixe seu like. Continue comigo. Ainda há coisas fundamentais que precisam ser ditas sobre o livro da vida, sobre provas concretas de conversão e sobre o que fazer imediatamente após uma decisão genuína. Quero caminhar com você por isso. Continue comigo. Vamos agora esclarecer como você pode ter segurança de que seu nome está realmente registrado no livro da vida. Quero apresentar provas bíblicas, sinais interiores e passos práticos que juntos formam uma certeza sólida, não baseada em emoções, mas na promessa de Deus e na obra consumada de Cristo. Escute com atenção. Aquilo que você fizer a seguir pode mudar a eternidade da sua alma. Primeiro ponto. O livro da vida existe e não é uma ideia vaga. A Escritura fala dele em várias passagens, e não apenas em Apocalipse 20, 11 e 15. Em Apocalipse 3, 5, Jesus diz: Quem vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai. Em outras palavras, há um registro divino, e Cristo mesmo garante que aqueles que vivem em vitória, isto é, na dependência dele, não serão removidos desse registro. Essa imagem nos dá um critério. O livro da vida não é manipulado por obras humanas, mas está ligado à obra de Cristo e ao relacionamento real com ele. Segundo ponto, como saber se o seu nome está ali? A Escritura revela indicadores consistentes, e nenhum deles exige perícia teológica, apenas honestidade e fé. Aponto 3 fontes de certeza que se confirmam mutuamente:
A promessa objetiva das Escrituras, o testemunho interior do Espírito Santo e as evidências exteriores na vida. 1. Promessa objetiva das Escrituras. A Bíblia afirma que a salvação é pela graça mediante a fé. Efésios 2, 8, 9. E que há segurança para quem crê. 1 João 5,13. Esta é a fundação. Se você de fato creu em Jesus e repousou na sua obra, as Escrituras prometem vida. Não é confiança em seus méritos, mas na fidelidade de Deus. Não minimize isso. A palavra de Deus é o primeiro selo de segurança. 2. Testemunho do Espírito. Paulo escreve que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Há, portanto, um testemunho interno, não sensacionalista, mas real, que confirma a adoção. Isso pode se manifestar como paz com Deus, firmeza na convicção do perdão, desejo de comunhão com Cristo e aversão ao pecado que antes parecia atrativo. Se você sente esse testemunho, não descarte. Ele é uma confirmação divina. 3. Evidências exteriores. Fruto e perseverança. 1 João 3,14 diz algo decisivo. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Ou seja, o amor pelos outros é um sinal concreto da passagem da morte para a vida. Tiago também é incisivo. A fé verdadeira se manifesta em obras. Tiago 2, 14, 26. Não para conquistar o céu, mas como prova de que a transformação aconteceu. Amor, arrependimento contínuo, crescente semelhança com Cristo e perseverança na fé são evidências públicas. Reflita, essas 3 linhas, promessa bíblica, testemunho do Espírito e fruto visível, convergem. Se você crê em Jesus, se há no seu íntimo a confirmação do Espírito e se a sua vida mostra transformação, então há motivos firmes para crer que seu nome está escrito no livro da vida. Se algum desses pontos estiver ausente, a Bíblia nos chama à ação. Arrependa-se, creia e entregue-se. Agora quero listar sinais práticos que você pode examinar com calma, mas com honestidade. Eles ampliam o que já falamos e ajudam a diagnosticar onde você está espiritualmente. Sinal A. Consciência viva do pecado e arrependimento. Pessoas que entraram na vida têm uma sensibilidade renovada diante do pecado. Não se trata de perfeccionismo neurótico, mas de uma contrição que leva à confissão e mudança de comportamento. Salmo 51 é o retrato disso. Davi reconhece seu erro, clama por misericórdia e pede um coração novo. Se diante de sua queda você corre para Deus, ao invés de se desculpar ou se fechar, este é um bom sinal. Sinal B. Confiança singular em Cristo. A fé salvadora confia exclusivamente em Jesus como mediador e salvador. 1 Timóteo 2, 5, João 14, 6. Se a sua esperança está em Cristo, não em ritos, não em sua própria justiça, você está no caminho da segurança. Sinal C. Amor pelos irmãos e preocupação com o corpo de Cristo. A transformação cristã impulsiona a comunhão. Aquele que tem vida ama a família de Deus. Isso não significa que você concorde com tudo ou com todos, mas que há um desejo de edificar, de servir, de carregar os outros no amor. Sinal D. Perseverança em meio às provas. A fé que salva guarda firmeza quando as circunstâncias se tornam árduas. Jesus advertiu que nem todo aquele que começa permanece até o fim. A perseverança é prova de raiz. Isso inclui a prática de disciplinas cristãs, leitura da palavra, oração, arrependimento público quando necessário, participação na comunidade. Se ao se examinar você não encontra sinais ou testemunhos, não se desespere. A porta não está fechada para você hoje. A graça funciona agora. Por isso vou repetir, com clareza e ternura, os 5 passos práticos que você pode seguir para garantir a sua certeza diante de Deus. Já os apresentei, mas agora veremos cada um com ações concretas. Passo 1. Confessar o pecado. Faça uma confissão honesta e específica diante de Deus. Dizer pequei é bom. Confessar precisamente onde falhou é melhor. Leve à luz o que estava escondido. A confissão abre espaço para o perdão.
Se você nunca fez isso de maneira consciente, faça agora. Reconheça sua culpa, peça perdão e não justifique. Passo 2. Crer em Jesus Cristo. Isso envolve declarar a fé. Não é apenas assentir com a cabeça, é entregar o seu futuro nas mãos de Jesus. Diga com coragem: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou por mim. Eu confio em Ti. Esta é a confiança que a Escritura pede. Passo 3. Compreender a cruz. Medite no fato de que Cristo tomou seu lugar. Reconheça que na cruz houve uma substituição penal. Ele sofreu o que você merecia e que por meio da ressurreição abriu caminho para a vida eterna. A cruz não é apenas um símbolo, é a realidade que justifica o crente. Passo 4. Arrepender-se. Volte-se de práticas e desejos que o afastam de Deus. Arrependimento é virada de vida. Não apenas sentir-se culpado, mas mudar de direção. Isso implica tragos concretos: afastar-se de relacionamentos destrutivos, abandonar hábitos que o prendem, reformar atitudes. Arrependimento gera nova prática. Passo 5. Entregar-se totalmente. Não dê a Deus os restos. Renda-se em todas as áreas: suas finanças, seus planos, suas escolhas íntimas. Entrega é rendição de senhorio. É dizer: Senhor, és meu único Senhor. Essa entrega é acompanhada de comunhão com a igreja. Busque batismo, se ainda não foi batizado, e procure uma igreja bíblica onde possa crescer. Agora, se estas palavras tocaram o seu coração e você deseja responder agora, faça um convite simples. Una sua mente ao seu coração e fale com Deus em oração. A seguir proponho um modelo de oração, curto, direto e bíblico, que você pode repetir com sinceridade. Lembre-se das regras. Dirija-se a Deus em segunda pessoa, peça perdão, confesse fé, arrependa-se e entregue-se. Não prometo que você sentirá algo extraordinário. Prometo que Deus ouve a confissão sincera. Oração modelo. Diga em voz alta com seu próprio coração: Senhor Deus, reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu creio que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e ressuscitou. Peço perdão pelos meus pecados, arrependo-me e me volto de todo o coração. Aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Entrego minha vida a Ti agora. Guia-me, santifica-me e faz de mim um filho, filha Teua. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, pare e reconheça o que aconteceu. Você falou com Deus. Em muitos casos, o Espírito de Deus dá paz e convicção. Em outros, a certeza vem gradualmente, à medida que a sua vida começa a se transformar. De qualquer forma, não permaneça isolado. Tome imediatamente medidas práticas. A seguir, instruções claras e concretas sobre o que fazer nos próximos dias. 1. Procure uma igreja bíblica séria. Não fique sozinho depois da sua decisão. A comunidade é o campo onde a fé cresce. Busque uma igreja que pregue a palavra de Deus, pratique os sacramentos bíblicos e ofereça discipulado. Entre em contato com os líderes. Conte a alguém responsável que você entregou sua vida a Cristo. 2. Seja batizado publicamente. O batismo é a ordenança que simboliza a morte e ressurreição de Cristo e a sua nova vida. Se você nunca foi batizado, converse com a igreja sobre instrução e batismo. É um passo de obediência que confirma externamente o que já aconteceu no seu coração. 3. Leia a palavra diariamente. Comece pelo Evangelho de João para aprofundar sua compreensão de Jesus. Leia, mesmo que por pouco tempo, peça ao Espírito que fale com você. A leitura bíblica é o alimento diário do novo convertido. 4. Arranje uma pessoa ou grupo para discipulado. Procure alguém maduro na fé que possa orientá-lo, orar por você, ensinar como orar, como estudar a Bíblia e como viver em comunidade. 5. Persevere em oração e arrependimento. Não espere perfeição, espere transformação. Quando cair, confesse, levante-se e caminhe de novo. A santificação é um processo. Confie na fidelidade de Deus.
Também é saudável adotar práticas espirituais que fortalecem a fé. Jejum ocasional, servir aos necessitados, desenvolver hábitos de gratidão e adoração. Tudo isso deve ser feito sob a orientação de líderes comprometidos com a palavra. Agora volto a um alerta pastoral. Cuidado com duas tentações que podem minar sua segurança. A primeira é a falsa confiança baseada apenas em obras externas. Se você crê que frequentar cultos, dar ofertas ou manter uma aparência religiosa bastam, você está enganado. Obras são evidência, não causa. A segunda tentação é o desânimo absoluto. Se você acha que seus pecados anteriores são tão grandes que não há perdão, isso é uma mentira do acusador. Cristo veio justamente para os que mais precisam de perdão. Confesse, creia e renda-se. Permita-me ainda ampliar com um conselho prático para sua vida espiritual diária. Estabeleça rotinas que formem raiz. Reserve um tempo pela manhã para oração e leitura bíblica. Junte-se a um pequeno grupo semanalmente. Envolva-se em pelo menos uma área de serviço na igreja. A fé se fortalece em práticas e em comunhão com a família de Deus. Evite o individualismo religioso que empobrece a fé. À medida que você cresce, haverá momentos de dúvida. Nessas horas, relembre estas verdades. A salvação é obra de Deus, não sua. A Escritura oferece segurança, 1 João 5,13. O Espírito testifica, Romanos 8,16. O fruto aparece, 1 João 3,14. Use essas 3 lentes para avaliar sua condição. Se houver fraqueza, volte ao arrependimento e permaneça na palavra. Agora, para quem sente o peso do juízo e a urgência da decisão, quero reforçar com esperança. O juízo final é real e severo, como já mostramos, mas para os que estão em Cristo, ele não é porta de condenação, e sim de vindicação e recompensa. Para os crentes, o juízo não é para lhes trazer condenação, mas para abrir o que foi escondido e para dar recompensas conforme o serviço fiel. 2 Coríntios 5:10. Isso deve levar-nos a viver com reverência, buscando agradar a Deus não por medo, mas por gratidão. Quero agora fazer 2 observações práticas sobre certeza, que frequentemente confundem pessoas sinceras. Observação 1. Sentimento não é prova absoluta. Emoções podem subir e descer. Paz e alegria podem acompanhar a conversão, mas nem sempre. Muitas pessoas experimentam terremotos interiores ou vazio por algum tempo. Não baseie sua salvação em uma experiência emocional isolada. Fundamente-se nas promessas de Deus, na palavra e no sinal do Espírito. Observação 2. Doutrina e aplicação caminham juntas. Conhecer a verdade sobre justificação pela fé é essencial. Você é declarado justo por Cristo. Mas essa doutrina deve produzir vida prática. A verdadeira fé transforma. Se você abraça a verdade doutrinária e permanece o mesmo, algo está incompleto. A tensão entre doutrina e vida é saudável. Uma protege contra o legalismo, a outra contra a piedade vazia. Estamos perto do final. Se você se encontra hoje em uma encruzilhada, ainda indeciso, quero recordá-lo de 2 palavras do Salvador. Arrependam-se e creiam. Elas aparecem repetidamente nas Escrituras e sintetizam o chamado cristão. Arrependimento e fé são a resposta humana ao amor divino. Se você atender a esse chamado agora, não fique em silêncio. Tome a decisão hoje. Se você fez a oração anterior com sinceridade, faça o que combinamos. Escreva nos comentários "aceitei", não como um ritual, mas como um sinal para você mesmo e para uma comunidade que pode orar por você. Procure uma igreja bíblica, converse com um pastor. Peça instrução, seja batizado e envolva-se no discipulado. Se você ainda não sabe qual igreja procurar, busque aquelas que pregam a Bíblia fielmente, que praticam os sacramentos de acordo com o Evangelho e que demonstram amor e responsabilidade pastoral. Antes de encerrar, deixo uma bênção. Que o Senhor da Glória, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, confirme em você a convicção do seu espírito, que ele lhe conceda arrependimento sincero, fé firme e perseverança até o fim. Que a cruz de Cristo seja a sua esperança segura.
e que o livro da vida contenha o seu nome pelo poder da graça. Se você fez esta oração sincera agora, escreva "Aceitei" nos comentários e procure uma igreja bíblica perto de você. Eu quero orar por você. A comunidade cristã quer caminhar com você. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém.